Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a um vídeo muito legal hoje do Polinho, vai ser interessante, que agora é uma revisãozinha dos 90 mil km de um carro que agora está em Stage 2, mas foi boa parte da vida em Stage 3. A gente subiu o setup de turbininha original, mapinha condizente, ele está em Stage 2, já rodando os seus 10 mil km, 15 mil no máximo aí em Stage 2. Bem, rapaziada, esse carro veio fazer essa revisãozinha e agora a gente vai mostrar para vocês alguns itens dos quais o carro começa a apresentar alguns tipos de problemas anormais do que vocês estão acostumados a ver aí na internet, que são esses aqui, ó, vem cá. Aqui eu quero mostrar os O-rings para vocês, tá? Aqui já temos bastante, ó, olhinho. O olhinho aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente tem óleo, vaporização de óleo. Esse vaporização de óleo se deu, rapaziada, justamente por conta desse O-ring quebrado aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um O-ring aqui dentro que está quebrado. São dois O-rings, né? Vedação dupla. O primeiro, né, que faz a vedação lá dentro, ele tá quebrado. A gente vai fazer a substituição, porque ele começa a escapar um pouquinho de pressão por aí. E a vaporização dessa pressão começa a melejar tudo o habitáculo do motor. E um outro O-ring que contribuiu bastante para isso, justamente deste boost pipe aqui, ó. Aqui também é a mesma padronagem, vocês conseguem verificar que a gente tem aqui bastante vaporização de óleo aqui, ó, em cima, ó. Passo o dedo aqui com a luva, eu consigo removê-la, justamente por conta deste O-ring aqui, que já está esquadrejado, rapaziada. Ele está quadrado, ele já não está fazendo a devida vedação. E o que acontece? Sobe pressão, começa a vazar pressão da alegria por aqui e também começa a sair os vaporizinhos de óleo, né? Então nós já estamos colocando o anel O-ring novinho para fazer essa substituição, mas antes a gente vai fazer a limpeza absolutamente de tudo, né, rapaziada? Que olha aqui como é que ele tá bem sujinho, né? Então assim, deixar essa pecinha aqui só para a gente poder gesticular um pouco mais e falar. Aqui já foi visto fluido de freio, velas de ignição, já foi checado também a qualidade e a concentração do fluido de arrefecimento desse carro. Foi observado esses itens que eu acabei de explicar para vocês. A vela de ignição desse carro tá ok, dá para ainda continuar utilizando, ela tá com a folga do gap ideal para esse carro Stage 2, está perfeita. Condição da vela também está perfeita. Ela tá aqui, ó, nem removi-la, nem removi ela daqui, ó. Ela tá perfeitinha, a velinha novinha. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a reaplicação dela com a nossa graxa cobreada de proteção da rosca da vela, né? E agora, o que a gente vai fazer? Isso são as partes que dá para fazer fora do elevador, tá? Quando esse carro entrar no elevador, a gente vai dar continuidade, a gente vai drenar um corpo de prova do óleo de câmbio desse carro, porque não tem registro de troca o proprietário desse veículo aqui, ele é o João, muito gente boa, sempre fez as manutenções conosco, a gente cuida desse carro faz muito tempo dele. É um carro que ele gosta, ele não troca porque ele pegou desde zero, então ele se sente muito seguro com a plataforma. Nunca deu nenhum tipo de problema com ele, cabe ressaltar isso. O tipo de trabalho do João leva ele para alguns locais um pouco mais distantes aqui do Brasil, né, de São Paulo, na verdade. Então ele viaja muito, por isso que vocês veem que tem um pouquinho de terrinha aqui no motor, mas a terra ela é bem-vinda, só não é muito bem-vindo a vaporização de óleo, que começa a juntar essa craca aqui que vocês veem aqui, ó. Olha só como tá bem sujo, né? Fica a poeirinha aí de terra, aí a terra acaba vaporizando o óleo e a terra acaba sendo hidratada por esse óleo e fica bem ruim, pessoal. Fica bem sujo mesmo, tá? Vai criando aquele reboco de placas tectônicas de óleo e terra, cara, e vira um negócio assim cabuloso, meu. É o reboco de caminhoneiro, né, que chama, né? Então é o seguinte, ó. Aqui, rapaziada, o que a gente vai fazer? Visto que esse carro já tá boa, essa parte básica desse carro, quando a gente colocá-lo no elevador, a gente vai fazer a substituição do filtro também de combustível desse carro. Nós iremos olhar o óleo de câmbio desse carro, as buchas de suspensão, e o João ele fez um apontamento
de que quando ele acelera o carro na estrada de terceira marcha para frente, ele começa a perceber que vibra um pouco. Isso é muito característico de ser juntas deslizantes, tá? Do semi-eixo. Então a gente vai verificar se tem folga, como é que tá isso aí, essa junta desse eixo. Se tiver folga, a gente vai fazer o apontamento de substituição. E a gente vai dar seguimento nessa manuta, mas é uma manuta bem legal que você já começa a identificar já. O carro está com 88.888, rapaziada. Não tô zoando, vem cá ver. É loteria isso. É loteria, rapaziada, ó. Vou abrir a porta, a hora que eu abrir a porta já, ele já é o TFT, né? Abre a porta você aí, Pedrão, pra você mostrar. Olha lá, rapaziada. Cara, que legal isso aí, velho. 88.888, rapaziada. Isso aqui é o número do infinito, quase é o infinito. É o infinito multiplicado. É o infinito do infinito, né não, mano, Rafa? Eu olhei no bicho, vou jogar na cabeça. Tem que tentar, cara. Tentar a sorte no bicho lá. O Rafa falou... Chega aí, chega pra você pegar o áudio aqui, senão fica longe. E aí, mano, Rafa, da hora? Vai jogar no bicho, galera. Né? Vou jogar no bicho, oxe, sou viciado em jogo, ó. E 88, o que é o bicho? Não sei. Ai. Joga tudo 8 aí, tiozinho. Rapaziada, ó, dando uma explanação, ó, o Rafa tá fazendo um checklist também de manutenção daquela X1 ali, tá? Ela é 2.0 aspirada, aquela motorização. Nós temos um integrante novo ali, ó. Olha lá, ó. Ele é consciente. Olha lá. Quem é, hein? Quem que é? Quem sabe dizer quem parece? Quem parece? Deixa nos comentários ou você já vai dar o spoiler? Quem acertar merece um prêmio. Não, é verdade, é verdade. Mas tem que filmar mais de perto, né? Tem que Porque chegar a mais. câmera não dá zoom. Pode filmar, Fê? Pode? Vamos. Ó, o Felipão tá com a gente aí, né? Né, Rafa? Veio integrar a equipe agora. Tá. Chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Subiu um câmbio. E ele já chegou subindo um câmbio. Levezinho. Um DQ250, cara, com a gente aqui. Não é aquele que eu subi sozinho, é um outro. É um outro, né? Porque lá foi com 2 dedos. Eu subi sozinho, aquele eu subi sozinho. E aí, Rapaziada. mas será que alguém acerta quem parece? Olha lá, velho. No meio automotivo? Olha lá. Dá um zoom de perfil, de frente. Não, já dá pra... Ó, vamos deixar um spoiler. É um mecânico que foi contratado recentemente. Não fala por quem. Para integrar um cara que é muito bacana também. Que inclusive a gente tem adesivo dele na nossa garrafa de café. Que a gente gosta de tomar um café stage 2 e stage 3. Café matizado. E a gente tá usando o mapinha dele lá no café, hein, meu? Será que alguém acerta? Deixa nos comentários Não sei. Ficou bem fácil. Rapaziadinha, agora a gente tá com o Felipe. O Luquinhas, ele saiu dá um spoiler aqui, né? O Luquinhas, ele saiu da equipe porque ele tá abrindo a mecânica dele lá em Franco da Rocha. A gente vai recomendar lá, quem for da região, levar lá na mecânica dele para fazer os trabalhos lá. Que o Luquinhas, ele teve 3 anos conosco, ele adquiriu bastante experiência e ele já tinha experiência de outras mecânicas também. Ele tem curso, né, de mecânica, ele tem vários cursos de mecânica, né? E ele teve as experiências anteriores e depois ele foi trabalhar conosco. E ele trabalhou 3 anos conosco. Foi na oficina Auto Super, ele trabalhou com a gente. Depois ele foi aqui na que eu tive o meu sócio, na Castro Alves Performance. E agora ele está aqui. Ele esteve aqui muito tempo ainda, 6 meses com a gente ainda mais. Aqui na oficina do Primão Performance. E agora ele está aí alçando os novos voos, né? Foi jornada de 60 km por dia, né? Assim, só de vinda, fora de ida, né? 120 por dia mesmo. O óleo da moto dele ele trocava, tipo... Uma vez por 20 dias, cada 20 dias ele trocava. Então, assim, só tenho a agradecer, né, todo o tempo que ele teve com a gente aqui. E depois a gente vai fazer um vídeo melhor, né? Mas só explicando o motivo pelo qual o Felipe veio aqui integrar a equipe também. E aí a gente vai precisar pegar, né? Se continuar indo muito bem, a gente vai dar mais oportunidade aí de contratação, né, Rafa? Os aprendizes também precisam. Eu queria pegar um jovenzinho aprendiz que tá afim de aprender, né? Aprender uma profissão, cara. É isso, ele tem que aprender. E a profissão do futuro. Porque a IA não vai subir um câmbio. Exatamente, cara. Isso aí não vai perder pra Com um braço muito menos. Isso aí... E no pensamento antes? E no sonho? Né, vixe. Sonho, já tava subindo, já subiu 2 vezes o câmbio no sonho. 2 vezes o câmbio.
Já fiz meu card do dia. Conta quando card, não conta? Tá contando. Já conta contar, como pô. uns 15 minutos correndo na esteira, isso aí. Já posso comer meu Big Mac hoje. Só no sonho. Ah, sonho vira realidade. Então, rapaziada, só dar uma explanação, né, do Felipe aí. Deixar os contatos do Luquinha na descrição, pra quem é da região ali. Exatamente, o endereço que ele tá atendendo. A gente vai falar com ele primeiro, ver se pode, né? Pode, vai querer. Se ele quer, não falei nada que a gente tá gravando e falando dele, né? Vamos ver se pode, se ele autorizar, vai estar os contatos dele aí. Não vai ter problema nenhum. Eu também acho que não. Mas depois a gente vai fazer uma despedida dele aqui, hein? A gente vai fazer um churrasco, uma despedidinha dele, vai ser legal. A gente vai fazer uma resenha legal aqui. Talvez a gente abra uma live aí no Teve uns churrasco. probleminhas, né? Aí a gente adiou um pouquinho mais. Vai vir. Teve bastante carro, né, que entrou, né, cara? Então a gente, teve Como é que que faz, trabalhar, né? cara. Faz. A gente teve que trabalhar. O Nick também tava doente, quando dava pra fazer, ele ficou doente, meu menino. Aí, né, tem que estar todo mundo bem. Completa não é despedida. Não é. Então, daqui a pouquinho nós sobe esse carro no elevador aqui e a gente já mostra da sequência no Polinho. Vai ser nota 10, esse Polinho aqui tá, ó. Joãozinho, comprou desde zero, carrinho novinho, cara. É isso aí, rapaziada. É um Highline. Limpinho, pessoal, lavadinho, tudo bonitinho, como se deve. Mas tava sujo, hein, Pedrão? Tava feia a coisa. Né? A coloração desse lado de cá, pessoal, obviamente, ele vai sempre se permanecer dessa forma, tá? A gente lavou com o shampoozinho certinho. Uhum. E agora a gente vai aplicar ele aqui, ó. É da RS Filter. Colocou aqui, ó, bonitinho, o que a gente vem. A gente coloca a tampinha aqui. Tudo lavadinho, cara, dá Tudo gosto, dá nos gosto. conformes, cara. Do jeito que a gente gosta, cara. Fazer com carinho, sem aquela pressa absoluta das coisas, né? Mas também sem moleza. É aquele trabalho ininterrupto, né, cara? Mas feito com qualidade, né? Se eu encaixar do lado certo, acho que me ajuda. Aí, agora sim. Beleza? Tudo muito bem encaixadinho. Vou pegar a chavinha aqui, ó. Eu já deixei no jeito para parafusar. Agora o objetivo é o quê, pessoal? O objetivo é voltar essa caixa para lá, porque esse carro não demanda substituição de velas de ignição. Obviamente, a gente também já deu um talento absolutamente monstro nesse motor, porque nós tínhamos alguns pequenos vazamentos ali. Vazamentos de pressurização, principalmente, que deixava o carro um pouco mais letárgico em retomadas e aceleração, por conta da perda de pressão de boost. Então, agora a gente já pode montar essa caixa para dar sequência no restante de manutenção desse carro. Então, afixando aqui, já a gente volta. Pessoal, agora a gente vai fazer a instalação, tudo parafusadinho certinho. Agora a gente vai fazer a instalaçãozinha aqui, ó. Obviamente sem muito segredo, mas o segredo foi justamente a boa limpeza, né? A gente sabe que nós não temos mais vazamentinho por esta válvulinha aqui, ó. Aqui, ó. Ó lá a danadinha aqui, ó. Deixa eu até desencaixado aqui para mostrar para vocês, ó. Essa válvula aí de retorno, a gente já sabe já que não vai mais ficar aí jogando todo aquele ar para fora, né? Então não vai mais melar tudo isso daí de vaporização de óleo, cara. Que isso aí acaba sendo ruim para o motor, às vezes, na maioria dos casos, a longo prazo, se torna bem ruim. Então agora a gente vai fazer a fixação do modo correto, tem uma seta indicativa. Esse carro já não conta mais com abraçadeiras.
elásticas e sim abraçadeiras de aperto. Eu vou aferir o aperto aqui bonitinho, mas antes eu vou colocar esse Torx que já está na mão aqui para fazer isso. Parafusinho bacana aqui para a gente poder parafusar, ó. Ficar padrão. Fica tudo perfeitamente afixado, tudo certinho. Legal, ó. Caixinha bem afixada, bonitinha, tudo certinho. Vou colocar agora o intake de entrada, vou pegar o alicatinho de abraçadeiras aqui. Nós temos. O bagulho é muito chique, né? Esse alicatezinho. É. Principalmente esse, né? Que ele é de, Então, esse aí é... de boa procedência, cara. Olha aí, que bonitinho. Legal, né? Muito bom. E agora, vou fazer aquela afixação ali atrás e já vai dar por concluída essa etapa. E aí dá pra gente seguir com a próxima etapa de manutenção, que é a fase de elevador. Que nós pudemos avançar aqui, já foi bem evolutivo. Aqui ainda, você vê que sujeirinhas ficam aqui ainda na parte de trás, mas a gente vai fazer uma limpeza aí absolutamente completa, perfeita, para ficar do nosso... Até porque aí tava com a sacolinha para proteção, né, da água. Exato, bem lembrado, Pedrão, exatamente por Não isso. é porque não tinha visto, é só porque tava protegido e depois aí vai ser o detalhamento. Detalhamento absolutamente final. Que a gente vai fazer a etapa de elevador, a gente vai conseguir limpar todos os pormenores ali, deixar tudo muito bem limpinho, para a gente poder seguir com as manutenções, verificar se tem algum vazamento, esse tipo de coisa, se ficou algum residual de vazamento, para a gente ter certeza absoluta que está tudo correto, tudo certo, tudo como se deve, como deve ser. E é isso aí, agora bora ir pro elevador. Rapaziada, ó, antes do elevador, a gente está dando uma volta, que eu estou fazendo um logzão com o carro aqui, para ver se está tudo bem. Inclusive pressãozinha aqui do Abemos pressão, tudo certinho. Bacana. Então, a gente vai dar aquela aceleradinha básica, né? Realmente tá vibrando o carro. Você sentiu vibrar? Senti. Tá vibrando bastante. Então, O ar da alegria, pelo menos, tá tendo, né? estamos tendo. Agora a gente vai monitorar quanto tá carregando a de pressão. O antes e o depois. Você percebeu ou não? Dessa vez não. Vibração? Eu percebi aqui, eu percebi um pouco. Na primeira Da vez, primeira mais, né? Eu também. Senti... Ó. Agora acho que eu senti. Sentiu mais, Senti. né? Eu também. Então agora, pessoal, a gente sabe que esse carro tem uma vibração, sabe que tá com probleminha de não carregamento, né? Do alternador. Só que os problemas que a gente tinha ali já de perder um pouquinho de pressão positiva e a linha de vácuo já tá consertado já. E isso é muito positivo. Porque a gente tinha aquela mangueirinha, aquela que vai na lateral do cabeçote ali, rapaziada. Aquilo lá é um retorno de vácuo, tá? É uma tomada de vácuo que é interligado no Y, que é interligado com canister. É o canister, o retorno da PCV que entra ali na admissão. Então, quando ela rompe ali, dá uma... Ele tem uma válvula unidirecional que ajuda a não dar entrada de ar falsa, mas mesmo assim a gente fica com esse problema de ter vaporizações de óleo naquela região. Por isso que a gente lavou o motor inteiro. Sim. Senão fica muito ruim de fazer manutenção, sabe? Mas o carro tá mais esperto. Eu vou ver os logs aqui de pressão que subiu, né? O target de potência, né? Olha como vibra. Ó. De terceira em diante ele vibra. Sabe quem fez esses tiros aqui? Quem? Tesoto, cara. Fernando Tesoto, cara. Rapaziadinha, legal demais. Isso porque ele colocou um abafador lá atrás agora que... Mesmo assim dá tiro, hein, meu? Eu segurei um pouco mais a rotação.
Passou dos 3.000 aqui, ele já desce dando tiro em tudo. Ficou muito bom, né? Ah, ficou bem legal, ficou bem... Não ficou aquele tiro estridente, né? Ficou bom. Ficou bem bom. Perfeito. Chique no último. Olha lá, viu? Perfeito, hein? Legal, né? Bem, agora a gente vai civilmente lá para nossa humilde casa. E aí a gente vai também dar uma olhadinha, ó, nessas 3 mensagens aqui. A primeira foi o que trouxe, obviamente, o João até aqui, né? Que já deu prazo de intervalo de manutenção. Mas a gente vai checar todas essas outras aí. Vamos ver se a gente consegue deixar zerado toda essa parte aí, ficar 100%. Vai ficar 10. Então bora lá, né? Pra oficina. Rapaziada, e olha só nesse mesmo vídeo quem retornou pra cá. Pera aí que eu vou explicar pra vocês. Retornou por quê? É o seguinte, a gente não conseguiu finalizar o vídeo porque o proprietário precisava muito da utilização do carro. Mesmo com a ressalva que ele tinha um problema no alternador. O problema já era conhecido e vinha se arrastando aí por alguns meses já. No entanto, como ele tirou esse carro desde zero, ele faz sempre a manutenção conosco. Uns 3 anos atrás, mais ou menos, que nós realizamos as manutenções desse carro, nós já havíamos feito já um reparo nesse alternador dele. Eu vou explicar para vocês, mas se vocês observarem o alternador, ele está cheio de óleo. E o que acontece, pessoal? Quando o óleo ele entra ali, como nós temos o estator do alternador e nós temos o rotor, a parte interna, os dois são imantados, né? O que transfere essa energia para a parte interna, para esse rotor interno aqui, é o regulador de tensão com as suas 2 escovas. Então ele tem uma pista, tá? Uma pista de cobre, onde que assenta 2 escovas. E o centro aqui, ó, do alternador, mostrando esse limpinho aqui, ó. Aquele centro do alternador, ele também tem um enrolamento ali, ó. Um enrolamento espiralado. E aí ele faz o campo eletromagnético juntamente com o seu estator. Aí ele consegue ter uma potência adequada em uma peça compacta. Por isso que o rotor dele, ele é espiralado também, tá bom? Então tá. Então nós temos aqui a contaminação por óleo. Geralmente quando o óleo cai aqui, o que acontece? Ele faz uma eletrocorrosão nessa pista juntamente com o carvão, porque tem um fluxo de corrente elétrica muito alto. E esse fluxo de corrente elétrica, ele cava um buraco na pista. A ponto de todos esses espiralados que são soldados em cada segmento da pista para justamente criar o campo eletromagnético e fazer virar esse rotor, ele acaba sendo despregado ali, né? Por interferência mecânica, a escova passa e acaba cortando ele, e aí ele perde a função dele de ser imantado a parte do rotor, ele já não é mais excitado, com uma tensão parasita ali para excitar ele, e aí sim ele deixa de fazer a função de alternador. Então, bora substituir essa peça linda e maravilhosa, originalzinha, que nós providenciamos para ele. Abemos bateria. Abemos bateria, carregador de bateria. Carregador de bateria. O alternador está em plena carga e funcionamento. Beleza. Pessoal, foi feita a manutenção da substituição do alternador. Cara, eu vou contar uma coisa para vocês. Tem que programar o vidro agora. O vidro, ele desprogramou devido à queda de tensão. Pessoal, vocês não acreditam. Esse alternador aqui, ele tem aquela polia catracada, obviamente. Aquela polia
que a gente substitui de tempos em tempos, legal. E nós orçamos essa polia para esse carro. Cara, pasmem nessa informação. A polia, rapaziada, a polia custava não, ela custa ainda, né? Ela custa praticamente um preço de um alternador novo com a polia. Cara, não faz sentido absolutamente nenhum isso. Esquisito. Muito estranho. E aí a gente fez, obviamente, o apontamento de substituição, né, da peça completa, né? E aí foi o que a gente substituiu o alternador completo. E agora, testando o carro, o que eu preciso fazer, pessoal? O carro está aquecendo e tal. Eu preciso só dar uma acelerada, um pouquinho alta o RPM, só para a gente verificar se a tensão ali vai ser, se ela vai se estabilizar, se ela vai manter, se ela vai subir muito. Tá muito boa, né? A tensão elétrica, né? Tudo certinho. Tem então tudo certo. Tudo bacana. Vê se eu pego uma ruazinha mais tranquila, pra gente poder dar só uma aceleradinha a mais. Hoje tá sol, hein? Hoje tá, mano. Tá bonito. Retiro. Não saiu dos 14. Deu o máximo 14.2, ó. Perfeito, ó. 14.18, né? 14.182. Ele tem 3 casas decimais. Cara, legal demais. O carro aqui tá perfeito. O carrinho do João. O Joãozinho vai ter o carro dele de volta. Em perfeito estado de funcionamento. Isso é muito gratificante, é muito bom. Bem, eu tô ligando alguns consumidores no carro aqui pra gente verificar a carga e depois eu vou ver quantos por cento ele está sendo pilotado, esse alternador, né? Conforme se aumenta os consumidores, ele varia a frequência naquele pino que excita, mas que raio é Que isso? é isso, velho? Caraca! Pô, que muito louco, Isso mano. aí deve ser muito divertido, hein, Pedrão? Caramba. Isso aí não é roda de Ford, não? Aquelas Ford de Ford. É, roda de ferro EcoSport, da né? EcoSport. Só que essas rodas são pesadas, hein, cara? Pesado, é. Pesada pra caramba. E aí, será que tem o quê? Um Duratec ali? Puta, talvez, hein? Será que é um Dura? Mano, que legal, Não velho. dá pra ver muita coisa, não. A tampona de fibra, aliviado total. Cara, que carrinho da hora, velho. Cara, olha isso aqui, ó. O aero. O aerozão. Muito louco, cara. Que louco, mano. Muito louco. 81. Nem tá aliviado. Motor fast. E esses discos traseiros aí é do quê? Fino, né, mano? Cara, eu não sei. Não sei do que é, não, que ele colocou aí. Bem fino. E ó, se liga só onde é que tá a pinça ali, ó. A pinça Em tá cima. bem em cima. Isso aí tem uma explicação, pessoal. Isso que eu ia perguntar. Isso tem uma explicação. Tem, porque quando você aciona a pinça, dependendo do ponto que você coloca de frenagem, você altera a carga que vai incidir na suspensão, cara. É legal, né? Isso, claro que faz mais diferença para um carro de pista. Um carro de rua talvez não... Tem algum... Tem também. Tem também? Tem. Elas são projetadas por conta da sua característica, né? E obviamente, distribuição de peso do carro, né? Aham. Ó, dá pra precisar de... Gostosinho, né? Tá bom, tá em stage 2, o carrinho tá É. legal, cara. Espeto. Cara, que legal, hein? A Courrier-zona lá, hein? Meu, muito da hora mesmo. Não é um carro comum, pelo menos. Cara, Eu não nunca é. vi, acho que uma Courrier Eu também preparadinha. eu nunca vi, não. Também assim nunca tinha de, visto, não. de picape, acho que já Saveiro eu já vi, mas... Mas é Courrier, tipo estoque essa daí? Eu É. nunca tinha visto, não, velho. muito louco. Meu, muito legal, né? É desses que precisamos como amigos. Precisamos fazer mais contatos, cara. É legal, né, meu? É da hora. Separa, às vezes,
pessoa tá ali, você troca uma ideia, meu. É tanta coisa que ela tem pra te ensinar ali. Pô. Ali o que o cara deve ter apanhado pra conseguir montar. Ah, deixar tudo, né? É. Meu, tudo nos trinques ali, cara. E até hoje, né? Deve tá Ô, ali, ó, fazendo teste em cima de teste pra verificar, né? Se é o melhor setup, o que melhorou, né, melhorou aqui, melhorou ali. Um setor daquela pista lá melhorou, no outro piorou. é. Meu, é treta, é difícil, hein? Nossa, Os, os Steve ali. os cups. Cara, uma coisa aconteceu ali. Aconteceu bem acontecido. Coisa ali aconteceu mesmo. Mano. A gente tava vendo da oficina ali. Caraca, mas tem viatura ali, bicho. O quartel foi pra lá inteiro, já. O que será que aconteceu, hein? Deixa nos comentários. Deixa no comentário. O Steve está estivando o quê, cara? Steve do verbo estivar. Estivar, cara. Falou aos nossos amigos policiais, um abraço, a gente tem um carinho enorme por vocês, um imenso respeito, né? Uhum. Que vocês são a nossa proteção, né, cara? Ô, Sem vocês a gente estaria lascado. Eita, tem gente vindo atrás? Eu vou parar por aqui mesmo. Rapaziada, a nossa oficina já está ali, ó. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha. Se inscreva no canal, dá uma moral pra gente lá no Instagram, cara. Segue a gente lá, cara, não paga nada pra seguir. Vai ajudar a gente imensamente, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.